Olhem, a situação do Brasil em relação à pandemia de Covid-19 é extremamente complicada. O presidente da República veta a parte do orçamento que destinaria verbas para a conclusão das pesquisas relacionadas à primeira vacina brasileira contra a Covid-19, o que nos daria autonomia vacinal e soberania vacinal. O ministro da Saúde diz que não pode garantir a segunda dose dos brasileiros que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, porque lá atrás o ministro da Logística, o general que passeia no shopping center de Manaus sem máscara, não se programou para adequar a quantidade suficiente de doses para vacinar a população brasileira. E para completar, ontem os 5 diretores da Anvisa negaram o pedido de importação da vacina russa, a Sputnik V. É sobre isso que nós iremos conversar, sobre esse cenário complicado que o Brasil vive em relação à pandemia de Covid-19. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E peço a você, caso goste desse vídeo, que se inscreva aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixa teu comentário, a tua crítica. Pois é, a situação está muito complicada, eu já havia comentado ao longo da semana, do início da semana, a semana mal começou, que o presidente da República vetou 200 milhões de reais do orçamento de 2021 do Ministério da Ciência e Tecnologia, que seriam destinados à Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que tem uma pesquisa bem adiantada em relação a uma vacina genuinamente brasileira, o que nos daria soberania vacinal, já que o coronavírus pode sofrer algumas mutações, originando variantes, e nós termos uma vacina para não dependermos da importação de insumos e vacinarmos a população em campanhas futuras seria muito importante. Eu pedi até num vídeo de ontem que as pessoas cobrassem aos deputados e senadores dos seus estados a derrubada do veto do presidente, porque é muito importante nós concluirmos para a nossa soberania a pesquisa em relação a essa vacina. Bom, ontem ainda o ministro da Saúde, Dr. Queiroga, disse que não tem como garantir a aplicação da segunda dose nos brasileiros que tomaram a primeira dose das vacinas que estão circulando no Brasil contra a Covid-19, porque nós não temos doses suficientes. Simplesmente porque o nosso ministro da Logística, o general Pazuello, que estava passeando inclusive sem máscara, dando péssimo exemplo em um shopping de Manaus, não se programou para adquirir com antecedência as vacinas necessárias a imunizar a população brasileira, e olha que houve oportunidade para isso. Lá atrás, a própria Pfizer, em agosto do ano passado, ofertou ao Brasil 70 milhões de doses antecipadas da sua vacina. E o Brasil alegou que que o contrato tinha uma cláusula leonina que prejudicava o Brasil. Pois bem, ontem, após 14 estados da federação terem feito contrato de compra antecipada da vacina Sputnik V, a vacina russa, 14 estados se uniram e decidiram adquirir 66 milhões de doses da vacina Sputnik V. Ontem, os 5 diretores da Anvisa, após uma novela e após receberem uma determinação do Supremo Tribunal Federal, se reuniram e negaram por unanimidade a autorização para importação da Sputnik V. 2 são as alegações que pesaram mais, dentre as várias. É bom que se diga que para a Anvisa a Sputnik V é uma bomba, mas 2 foram as alegações que pesaram mais. Primeiro é o fato de que para a Anvisa o vetor viral, ou seja, o vírus, o adenovírus de gripe humana, que é utilizado para levar o material genético do coronavírus para dentro do corpo das pessoas, ele é capaz de se replicar, ele é replicante e poderia causar, segundo a Anvisa, doenças, dentre elas inclusive doenças autoimunes. E eu queria explicar nesse ponto para vocês essa primeira alegação. A vacina Sputnik V, ela usa 2 adenovírus, que são vírus de resfriado humano. Para colocar dentro desses vírus o material genético do coronavírus que codifica a produção, que orienta, melhor dizendo, numa linguagem mais simples, a produção da proteína S, a proteína spike, aquela proteína que recobre o coronavírus. Então, qual é a estratégia?
É como se você pegasse um vírus, fosse um ovinho, tirasse o material de dentro desse vírus e deixasse esse vírus sem capacidade de se multiplicar. Você altera esse vírus para ele não se multiplicar. E dentro desse ovinho, dentro desse adenovírus, você põe o material genético do coronavírus. Quando esse vírus entra no nosso corpo, ele não vai causar a doença, o resfriado, e ele vai liberar dentro de nossas células o material genético do coronavírus. Nossas células, então, com esse material genético, vão produzir a proteína spike, que é reconhecida pelo nosso corpo e passa a produzir anticorpos e células de defesa contra o coronavírus nativo, verdadeiro, que causa a doença, protegendo de forma antecipada o nosso corpo. Pois bem, de acordo com o relatório da Anvisa lido ontem, esse adenovírus que é utilizado pelos russos, ele pode se multiplicar e pode sim causar a doença que é o resfriado em pessoas que tomarem a vacina. Agora, é bom que se diga uma coisa, todo medicamento e toda vacina tem uma bula, e na bula de todo medicamento e de toda vacina existem possibilidades de efeitos adversos. E a Anvisa levou isso muito ao pé da letra, na minha opinião. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um filho de 3 anos de idade e ontem eu fui vacinar o meu filho contra gripe, né? Porque está na campanha de imunização contra a gripe para crianças. O meu filho tomou a vacina por volta de 4 horas da tarde, 6 da tarde já estava com febre e à noite vomitou. Ou seja, as vacinas, como os medicamentos, podem induzir efeitos adversos. Agora, quando você compara o efeito adverso que a vacina e o medicamento provoca em relação ao benefício que ela pode trazer, não há comparação. O benefício é muito maior. Por isso que você corre pequenos riscos de, ao tomar medicamento, ao tomar vacinas, ter pequenos efeitos adversos, mas os benefícios são muito maiores. Então, para a Anvisa, esse é o primeiro problema. O adenovírus de resfriado comum, que é utilizado para levar o material genético do coronavírus para dentro do nosso corpo, pode se replicar e pode causar efeito adverso como um resfriado forte e, segundo a Anvisa, até doença autoimune. Eu acho que é um exagero da parte da Anvisa, é uma análise documental que levou a essa conclusão. Bom, o segundo problema resulta do fato de que técnicos da Anvisa foram à Rússia inspecionar as instalações de produção da vacina Sputnik V. E eu brinquei até aqui no vídeo da semana passada. A Anvisa manda uma comitiva com dinheiro público inspecionar laboratórios no mundo, mais precisamente na China e na Rússia, curiosamente, porque possivelmente acha que essas vacinas estão sendo produzidas em um chiqueiro, eu usei essa expressão, e sendo engarrafadas em garrafa PET, eu usei também essa expressão. E foi precisamente isso que a Anvisa parece ter concluído. Segundo o relatório dos técnicos que foram a Moscou visitar as instalações do Instituto Gamaleya, aliás, eles não tiveram acesso às instalações do Instituto Gamaleya, tiveram acesso às instalações de 3 fábricas que ajudam na produção da vacina russa, disseram que o processo de esterilização no invase da vacina é um processo que tem deficiências e que as vacinas poderiam vir contaminadas. Pois bem, gente, a vacina Sputnik V, ela tem uma eficácia de 91,6,7%, isso já falei num vídeo anterior, já foi aplicada em milhões de pessoas pelo mundo afora, e a análise dessa aplicação mostra que a eficácia real ou efetividade subiu para 97,6%, é uma vacina muito eficaz. Desses milhões de pessoas que tomaram a vacina Sputnik V, não há relatos de efeitos adversos graves, nem há relatos de pessoas que morreram em decorrência da imunização. 61 países estão utilizando a Sputnik V e a Anvisa foi atrás, mandando carta para as embaixadas desses países, por incrível que pareça, querendo saber quais deles estavam efetivamente utilizando a vacina. E a conclusão da Anvisa, a partir das respostas dessas cartas, desses ofícios, melhor dizendo, é que essa vacina não é utilizada em todos esses países e que a maioria desses países que estão utilizando a Sputnik V não tem instituições com tradição de análise vacinal e análise medicamentosa. Veja bem, a Anvisa se colocando como o arauto da regulação da investigação medicamentosa e vacinal no mundo. Pois bem,
A situação é muito difícil, porque a partir daí nós vamos deixar de importar 66 milhões de doses num cenário onde o Brasil não tem doses suficientes, segundo o ministro, para garantir a segunda dose às pessoas que já tomaram a primeira dose. Então, esse é o cenário do Brasil. Agora, nós precisamos analisar se por trás disso não existe uma ingerência política, porque na minha concepção, negar a importação da Sputnik V, em que pese alguns especialistas concordarem com a Anvisa, eu discordo, porque várias agências regulatórias mundiais autorizaram para seus países a importação da Sputnik V. Aqui na América Latina, a Argentina usa amplamente a vacina russa, o México é um outro exemplo também, e na Europa nós temos Hungria, Bielorrússia, vários países estão utilizando a vacina Sputnik V. A técnica de tornar um adenovírus não replicante é uma técnica relativamente simples de ser desenvolvida, de ser executada. Diversos laboratórios de diversos países do mundo dominam essa técnica e eu sinceramente não acredito que os russos, com a tecnologia que têm, não tenham sido capazes de tornar um adenovírus, um simples vírus de resfriado comum, não replicante. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, dizer que os procedimentos de esterilização e invase da vacina russa carecem de melhor aperfeiçoamento, eu até posso concordar, mas daí dizer que o atual método que é utilizado por eles é um método que pode pôr em risco as pessoas, porque as vacinas podem não estar estéreis, eu acho pouquíssimo provável, porque também as técnicas de esterilização e invase de vacinas no mundo inteiro estão automatizadas e são relativamente simples de serem executadas. Me parece, no entanto, que aí nós temos uma situação. São 14 governadores de 14 estados que tomaram a frente porque o governo federal nunca se articulou para adquirir vacinas para a população. Esses governadores, observando uma brecha na lei, tomaram a dianteira e se anteciparam para adquirir doses de uma vacina, 66 milhões de doses, que ainda estão disponíveis no mercado. E, obviamente, que não interessa ao governo federal ter 14 governadores aparecendo como aqueles que estão trazendo vacina para a população. E aí me parece que há a possibilidade de uma certa ingerência política e a CPI da Covid-19, a CPI da pandemia, tem que apurar esse fato. Eu acho que é lamentável, é uma pena. O governo federal não tem demonstrado compromisso no enfrentamento da pandemia desde o seu início. Nós nunca observamos uma campanha federal, nacional, de conscientização da população para a utilização de máscara, para evitar aglomeração. Muito ao contrário, o presidente provoca aglomeração, já andou dizendo que máscaras não têm efeito. O ex-ministro da Saúde passeia em shopping center sem máscara, passando uma mensagem para a população de que não é importante utilizar máscara. O presidente passou muito tempo insistindo com a hidroxicloroquina, que vários estudos desmontaram a eficácia dela no combate à Covid-19. Ou seja, nós partimos para um caminho que é praticamente um caminho sem volta. A população brasileira vai adquirir a imunidade contra a Covid-19 quando 70% das pessoas no Brasil adoecerem de Covid-19 e milhares de brasileiros morrerem em função disso. Por quê? Não houve uma iniciativa, uma proatividade do governo em adquirir vacinas com rapidez e antecedência, como vários países do mundo fizeram, e não houve também uma proatividade do governo de passar uma mensagem para a população que fosse uma mensagem de proteção, uma mensagem de distanciamento. Na verdade, o que se faz no Brasil é exatamente o contrário. Por fim, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não observei esse mesmo esmero da Anvisa em fazer análise in loco, inclusive, da vacina AstraZeneca e da vacina da Pfizer. Eu não observo esse mesmo esmero também de outras agências reguladoras mundiais, como a Agência Europeia de Medicamentos, como o FDA dos Estados Unidos, em mandar comitivas vistoriar in loco instalações de laboratórios que produzem vacinas. Ou seja, me parece que há sim no Brasil uma tendência à burocratização de processos. O Brasil é um país que tem uma cultura burocrática. E aí, me desculpem, eu não estou dizendo que a Anvisa está atrapalhando o processo, mas ela está dificultando
o processo. Porque se a vacina Sputnik V não fosse uma vacina segura, não fosse uma vacina que fosse eficaz, certamente isso já teria aparecido no mundo em dados, porque desde agosto do ano passado que a vacina Sputnik V já tem a autorização da agência russa e já é aplicada em larga escala na população russa e na população de dezenas de países pelo mundo afora. O Brasil dá um tiro no pé. Na verdade, a Anvisa dá um tiro no pé do Brasil com a decisão de ontem, que, a meu modo de ver, é completamente equivocada. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, não deixa de compartilhar. Se quiser, pode fazer a tua crítica. Forte abraço e até a próxima.